Durante décadas, ouvimos especialistas dizerem que o sistema financeiro global é sólido, diversificado, moderno e preparado para qualquer crise. Mas existe um número que contradiz tudo isso. A dívida total do mundo já ultrapassou os 400 trilhões de dólares. Um valor tão grande que não cabe em nenhuma planilha, nenhum gráfico e, para muitos economistas, nem mesmo na imaginação humana. Esse número não deveria existir, mas existe. E está crescendo mais rápido do que qualquer outro indicador econômico da história. A maior parte das pessoas acredita que dívida é só um problema do governo, ou algo que se resolve com mais impostos e menos gastos. Mas essa visão é ingênua. A dívida global é um organismo vivo que se alimenta de juros, consumo, impressão de moeda e dependência. Cada país, empresa e família faz parte dessa rede invisível, e quanto maior essa rede fica, mais frágil ela se torna. O que quase ninguém sabe é que dívidas globais não crescem de forma linear. Elas crescem em ciclos. Em cada ciclo, o mundo se convence de que encontrou uma fórmula mágica para sustentar seu estilo de vida. Em seguida, surgem indicadores de risco. E, por fim, o sistema chega num ponto em que cada dólar de crescimento depende de 2 dólares de dívida. Quando isso acontece, o colapso deixa de ser teoria. Ele vira matemática. A pergunta é simples: como chegamos até aqui? Como o mundo criou a maior dívida acumulada da história humana? E por que nenhum país parece capaz de interromper esse processo? Para entender isso, precisamos voltar décadas no tempo, observar decisões que pareciam normais, conectar eventos que ninguém conecta e enxergar o padrão que nasce sempre antes de uma crise global. E quando você entender esse padrão, vai perceber que ele já começou de novo. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo precisava ser reconstruído. Países estavam quebrados, moedas destruídas, indústrias arrasadas. Foi nesse cenário que surgiu a ideia que mudaria tudo: crescimento a qualquer custo. A economia global encontrou seu novo motor: crédito barato, estímulo infinito e um sistema monetário baseado em confiança, não em lastro. O que ninguém imaginava é que essa decisão criaria uma espiral que cresceria por décadas, até se tornar a maior bomba financeira já construída. Quando o dólar foi desvinculado do ouro em 1971, algo simples, quase técnico, aconteceu nos bastidores. O dinheiro deixou de ter limite físico. A partir dali, governos, bancos e investidores ganharam liberdade total para criar crédito. E quando não existe limite real, apenas decisões políticas, a dívida cresce como uma força natural. No início, parecia perfeito. Era possível financiar casas, estradas, energia, consumo e tecnologia em escala global. O mundo começou a acreditar que dívida era apenas um recurso neutro, uma ferramenta como qualquer outra. Mas dívida nunca foi neutra. Ela cobra seu preço. Nas décadas seguintes, a competição entre países acelerou o processo. Para crescer mais rápido, precisava-se de mais investimento. Para investir, precisava-se de mais crédito. E para ter mais crédito, era necessário relaxar regras, reduzir taxas e permitir que bancos expandissem seu próprio balanço quase sem barreiras. O mundo inteiro entrou em uma corrida silenciosa para ver quem conseguia crescer mais, mesmo que isso significasse empurrar riscos para o futuro. Foi assim que a dívida global foi de 3 trilhões de dólares para 10 trilhões, depois para 100 trilhões, até encontrar o ritmo explosivo que levaria aos 400 trilhões de hoje. O problema é que cada ciclo de expansão cria um ciclo paralelo de fragilidade. Empresas se acostumam com crédito fácil. Famílias compram mais do que ganham. Governos prometem mais do que podem cumprir. Bancos assumem riscos maiores porque acreditam que sempre serão salvos. E assim, camada após camada, a economia global constrói uma estrutura enorme, complexa e instável, onde tudo depende de uma única expectativa: a de que o crescimento nunca vai parar. Mas existe um detalhe que raramente aparece nas manchetes: a dívida cresce mais rápido do que a capacidade de pagá-la. Em outras palavras, o mundo adiciona obrigações financeiras numa velocidade maior do que produz riqueza. E quando isso acontece,
o sistema inteiro passa a existir apenas porque todos acreditam que ele continuará funcionando amanhã. Um otimismo coletivo que pode ruir com um único choque. O mais surpreendente é que essa trajetória não foi planejada como um grande esquema global. Ela aconteceu aos poucos, decisão por decisão, década após década, até formar um padrão que só pode ser enxergado quando olhamos o passado com distância. E agora que sabemos como essa espiral começou, precisamos entender seu segundo estágio, o ponto em que o sistema passa a depender de dívida não para crescer, mas para sobreviver. Em algum momento, que quase ninguém consegue identificar com precisão, o papel da dívida muda. Ela deixa de ser apenas uma ferramenta para financiar projetos e passa a ser o motor principal que mantém a economia rodando. Esse ponto de virada é crítico, porque a partir dele o sistema não cresce com dívida. Ele cresce por causa da dívida. E quando isso acontece, não existe mais caminho fácil de volta. Nas décadas de 80 e 90, muitos países perceberam que o crédito barato criava crescimento rápido. Era simples. Juros baixos estimulavam consumo, consumo estimulava produção e produção gerava empregos. Parecia um ciclo perfeito. Mas havia um detalhe silencioso escondido atrás de tudo isso. Quanto mais a economia dependia desse mecanismo, mais frágil ela se tornava. Se o crédito parasse de fluir, todo o sistema desacelerava imediatamente. E isso transformou a dívida na droga econômica mais poderosa do mundo. Foi nessa época que bancos centrais aprenderam uma lição perigosa. Sempre que a economia dava sinais de fraqueza, era só reduzir juros, imprimir dinheiro e estimular o crédito. Funcionava. Funcionou tantas vezes que criou uma sensação de invencibilidade. Crises eram resolvidas com liquidez. Recessões eram evitadas com pacotes de estímulo. Empresas quebradas eram resgatadas para evitar pânico. A economia global se tornou altamente dependente de medidas emergenciais. E os governos perceberam que poderiam usar isso politicamente. Mas quando um sistema depende de crédito permanente para continuar crescendo, ele assume um comportamento previsível. Cada crise exige mais dívida do que a anterior. Para evitar um colapso pequeno hoje, criava-se um colapso maior amanhã. Assim surgiram os resgates bilionários, os estímulos trilionários e os programas de dinheiro fácil, que pareciam soluções temporárias, mas se tornaram permanentes. Nesse período, empresas começaram a operar com dívidas maiores do que seus próprios lucros. Governos passaram a financiar gastos básicos com empréstimos contínuos. Famílias substituíram poupança por crédito. E bancos descobriram que lucravam mais criando produtos financeiros complexos do que financiando a economia real. A estrutura inteira se afastou da produção e se aproximou da especulação. O mais preocupante é que a economia global entrou em um ponto em que parar de aumentar a dívida causa crise, mas continuar aumentando causa colapso futuro. É um beco sem saída matemático. Não existe solução simples, porque o próprio crescimento depende de algo que enfraquece o sistema a cada ciclo. Esse é o momento em que a dívida deixa de ser combustível e se transforma em risco sistêmico. O mundo se acostumou tanto com essa engrenagem que qualquer tentativa de desacelerar o crédito causa pânico nos mercados. É como tentar retirar oxigênio de alguém viciado em respiradores. Bancos centrais sabem disso. Governos sabem disso. Mas ninguém consegue admitir publicamente. Agora que entendemos como a dívida se tornou essencial, precisamos olhar para a consequência inevitável. Quando um sistema depende demais de crédito, ele cria bolhas em todos os lugares ao mesmo tempo. E é isso que vamos a seguir. Quando a economia passa a depender de crédito infinito, uma consequência aparece rapidamente. Os preços começam a subir não porque algo ficou mais valioso, mas porque existe dinheiro demais procurando onde entrar. É assim que surgem as bolhas, silenciosas no início, exageradas no meio e perigosas no final. Mas a novidade das últimas 2 décadas é que, pela primeira vez na história, o mundo criou bolhas simultâneas em quase todos os setores. O processo começa com juros baixos. Quando o dinheiro fica barato,
Investidores procuram qualquer lugar para aplicar. Imóveis sobem, ações sobem, empresas sem lucro sobem, commodities sobem, criptomoedas sobem. Até itens que antes não tinham valor significativo passam a ser tratados como ativos financeiros. Tudo vira investimento, tudo vira promessa, tudo vira aposta. E quanto mais os preços sobem, mais as pessoas acreditam que isso é normal. O curioso é que, durante o crescimento das bolhas, sempre surge a mesma narrativa. Agora é diferente. Economistas respeitados afirmam que existe um novo paradigma. Analistas dizem que o risco é baixo, governos garantem estabilidade, bancos enxergam lucro fácil, e o público, atraído por ganhos rápidos, entra com confiança total. O ciclo psicológico se repete em todos os mercados, independente do país ou da tecnologia. Mas por trás da euforia, existe um problema matemático. Os preços sobem, mas a produtividade não acompanha. Ou seja, as coisas ficam mais caras sem ficar melhores. Casas não viram mansões, empresas deficitárias não viram inovadoras. Países estagnados não viram potências. A valorização não é fruto de mérito econômico, e sim do excesso de liquidez. E quando os preços se afastam demais do valor real, o sistema inteiro perde equilíbrio. O mais perigoso é que bolhas simultâneas criam uma ilusão coletiva de prosperidade. Quando tudo sobe ao mesmo tempo, parece que o mundo está crescendo. Parece que as pessoas estão mais ricas. Parece que empresas são mais inovadoras. Mas nada disso é verdade. É apenas um efeito visual criado por dinheiro fácil. Quando o crédito para, o cenário muda instantaneamente, revelando o que estava escondido: empresas superavaliadas, famílias endividadas, países sem reservas e mercados sensíveis a qualquer aumento de juros. Esse ponto é crítico, porque os bancos centrais precisam controlar a inflação sem estourar as bolhas. Um aumento pequeno nos juros pode derrubar mercados inteiros, mas manter juros baixos alimenta a inflação e incentiva ainda mais risco. É um equilíbrio impossível. E nenhum banco central do mundo sabe como resolver essa contradição. Todos esperam que o problema se resolva sozinho, mas ele nunca se resolve. Quando várias bolhas crescem simultaneamente, o risco deixa de ser local e se torna global. Não existe mais um setor saudável capaz de absorver o impacto. Se uma bolha estoura, ela puxa as outras. E quando elas estouram juntas, o sistema inteiro entra em modo de choque. Agora que entendemos como bolhas múltiplas se formam, precisamos analisar o próximo estágio. Quando a dívida e as bolhas se encontram, criando um ambiente em que qualquer crise local pode se transformar em uma crise global. Em um sistema saudável, uma crise local pode ser contida. Um país entra em recessão, outro ajuda, mercados se ajustam e tudo volta ao normal. Mas quando o mundo está carregado de dívidas e bolhas simultâneas, esse mecanismo deixa de funcionar. A fragilidade é tão grande que qualquer impacto pequeno pode gerar uma reação em cadeia. E é aqui que o sistema global revela o seu ponto mais vulnerável: a interdependência. Hoje, bancos, empresas e governos estão ligados de forma tão profunda que se tornaram um único organismo. Quando uma parte falha, as outras sentem imediatamente. Se um país quebra, seus credores perdem dinheiro. Se os credores perdem dinheiro, bancos reduzem empréstimos. Se bancos reduzem empréstimos, empresas cortam gastos. E se empresas cortam gastos, milhões de pessoas ficam sem renda. Em poucas semanas, uma crise local vira um problema internacional. Esse fenômeno já aconteceu várias vezes, mas nunca com o nível de fragilidade atual. Em 2008, a crise imobiliária dos Estados Unidos se espalhou pelo mundo em questão de dias. Bancos da Europa entraram em colapso. Países emergentes perderam acesso a crédito. Empresas pararam de operar. Tudo por causa de um mercado específico. Agora imagine o mesmo cenário, mas com múltiplos mercados inflados ao mesmo tempo. O ponto mais crítico dessa interdependência é que ela impede soluções tradicionais. Em crises menores, governos podem pedir ajuda externa, renegociar dívidas ou imprimir dinheiro. Mas quando o problema é global, essas opções se tornam inúteis.
Quem vai salvar o mundo se todos os países estiverem endividados? Quem vai liderar uma recuperação se todas as economias estiverem frágeis? Quem vai emprestar recursos se não houver ninguém com reservas suficientes? Além disso, a tecnologia aumentou a velocidade das crises. Hoje, uma notícia negativa se espalha em segundos. Algoritmos de negociação reagem automaticamente. Bilhões são movimentados em frações de segundo. E quando o pânico começa, ele se espalha muito mais rápido do que qualquer intervenção governamental. O sistema simplesmente não consegue acompanhar a velocidade da informação. Outro fator preocupante é o aumento da dívida corporativa. Empresas gigantes que antes eram pilares da economia, agora operam em níveis extremos de alavancagem. Se uma delas falha, gera impacto imediato em fornecedores, trabalhadores, bancos e governos. Isso cria o cenário perfeito para um efeito dominó financeiro. O desafio é que ninguém sabe qual peça vai cair primeiro. Pode ser um banco médio, uma empresa gigante, um país emergente, um mercado imobiliário ou até uma mudança repentina na confiança global. O que sabemos é que, em um sistema tão conectado, não existe mais problema isolado. Todos os problemas são globais. E agora chegamos ao último estágio. Quando a dívida fica tão grande que nem mesmo o efeito dominó consegue explicar o risco real. É o ponto em que o sistema entra em um território novo, um lugar onde os números são tão grandes que deixam de fazer sentido. Chegamos ao ponto em que a dívida global ultrapassou um valor que, na prática, não faz mais sentido. 400 trilhões de dólares. Um número tão grande que não pode ser pago, reorganizado ou mesmo compreendido dentro das regras tradicionais da economia. Esse é o estágio final do ciclo, quando a dívida deixa de ser um instrumento financeiro e se transforma em um fenômeno histórico. Um limite que mostra que o sistema não está apenas desequilibrado, ele está operando em um território completamente novo. O maior problema é que ninguém sabe o que acontece quando um sistema desse tamanho alcança esse nível de endividamento. Não existe precedente, não existe estudo, não existe manual. Na história humana, nenhuma economia chegou perto disso, e nenhum império, por mais poderoso que fosse, conseguiu sobreviver quando sua dívida cresceu mais rápido que sua capacidade de produzir riqueza. O mundo está experimentando algo que nenhuma civilização experimentou antes: uma economia global unificada em um único risco sistêmico. Para entender a gravidade desse número, precisamos lembrar como a dívida cresce. Não de forma linear, mas exponencial. Cada ano de expansão cria mais obrigações do que o ano anterior. Cada crise exige respostas maiores. Cada resgate aumenta a base de risco. Com isso, é criado um ciclo em que a dívida cresce independente do desempenho econômico. É como tentar apagar um incêndio jogando gasolina. Aparentemente resolve na hora, mas sempre piora depois. O mais preocupante é que esses 400 trilhões não pertencem somente a governos. Eles estão distribuídos entre famílias, empresas, bancos, fundos, investidores e instituições que formam a base de todo o sistema financeiro moderno. Se uma parte falha, o resto sente. Se várias partes falham ao mesmo tempo, o sistema inteiro trava. É a fragilidade perfeita, um castelo gigante construído sobre dívidas que se sustentam mutuamente. Outro ponto crítico é que grande parte dessa dívida nunca foi projetada para ser paga. Ela existe apenas para manter o sistema funcionando, refinanciada continuamente como se fosse eterna. Mas dívidas não são eternas. Elas acumulam juros, dependem de confiança e precisam de crescimento real para se sustentar. Quando o crescimento não acompanha, a dívida se transforma em peso morto. E quando o peso fica grande demais, tudo abaixo dele começa a ceder. O mundo já entrou em uma zona em que resolver o problema significa assumir uma crise profunda. E evitar o problema significa empurrar uma crise ainda maior para o futuro. Não há saída fácil. Não há ajuste suave. Não há solução mágica. É por isso que tantos analistas usam uma metáfora simples para explicar a situação atual. O sistema virou um organismo enorme com um coração fraco. E cada novo estímulo só acelera a falência.
Quando a dívida atinge esse tamanho, ela deixa de ser questão de finanças e passa a ser questão de sobrevivência. Sobrevivência de países, de mercados, de instituições e até mesmo do modelo econômico que sustenta o mundo moderno. Porque agora não estamos mais falando de crise. Estamos falando do limite do sistema. Quando olhamos para tudo o que foi construído ao longo das últimas décadas, o crédito infinito, as bolhas simultâneas, a interdependência global, a expansão artificial de riqueza e a dívida que cresce mais rápido do que qualquer economia consegue sustentar, percebemos uma verdade desconfortável. O sistema financeiro mundial não está em um ciclo normal. Ele está no limite estrutural. Não é mais uma questão de se vai acontecer uma crise. A questão real é quando, onde e o que ela vai arrastar junto quando começar. O mundo atravessou guerras, colapsos bancários, hiperinflações, quebras de impérios, revoluções industriais e mudanças tecnológicas. Mas nunca atravessou uma fase como esta. Um planeta inteiro conectado por dívidas que não podem ser pagas, mantido de pé por estímulos que perderam eficácia, e sustentado por uma confiança que se desgasta a cada novo número divulgado. 400 trilhões não são um acidente. São um sintoma. O sintoma final de um modelo econômico que se acostumou a resolver problemas, criando problemas maiores. A dívida global não é apenas alta. Ela é matematicamente impossível de equilibrar. A economia mundial entrou em um ponto em que reduzir a dívida causa recessão profunda, mas aumentar a dívida causa colapso futuro. É um beco sem saída que nenhum país, nenhum banco central e nenhuma instituição internacional sabe como resolver. E esse é o ponto crítico. Quando nem os criadores do sistema têm controle, o sistema segue por conta própria, até encontrar seu ponto de ruptura. O que estamos vivendo agora não é só mais um capítulo na história econômica. É um momento que será estudado no futuro como o grande divisor de águas. Daqui a décadas, os historiadores vão olhar para trás e perceber que os sinais estavam todos aqui. Juros artificialmente baixos, consumo acima da renda, governos endividados, empresas alavancadas, bolhas simultâneas e uma confiança global construída sobre números que ninguém consegue explicar. A verdade é dura, mas necessária. O mundo já entrou na maior bolha de dívida da história humana. E quando uma estrutura desse tamanho começa a tremer, ninguém fica completamente protegido. Empresas, governos e cidadãos são afetados da mesma forma. A pergunta que resta não é mais se isso vai acabar, mas sim qual será o estalo que vai iniciar o processo. E agora que você conhece o ciclo, os sinais e os padrões, fica uma última questão. Simples, direta e inquietante. O que acontece quando uma dívida que nunca deveria existir encontra um mundo que não pode mais pagar?